paz do Senhor, irmãos. Mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Jeremias capítulo 36, versículo 11. A epígrafe dessa palavra na minha vida e na sua diz bem assim: o rolo é lido diante dos príncipes. Jeremias 36, versículo 11. Ouvindo Micaias, filho de Gemarias, filho de Safa, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentado em Lazamar. O escrivão Delaia, filho de Gemaia, Eunata, filho de Aquibó, Zemarias, filho de Safas, Edequias, filho de Analias, e todos os outros príncipes. Micaias anunciou-lhe todas as palavras que ouviram quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todo príncipe mandaram Zeudi, filho de Netarias, filho de Jeremias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo. E vem Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te agora e lê para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se ademorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhum, mas anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos como escreveste isto. Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhe Baruque: diantava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu lhe escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes: e Baruque, vai esconder-te, e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Aqui nesta palavra, vem bem dizendo em nossos corações sobre a palavra do Senhor lida a todas aquelas pessoas. O evangelho do Senhor tem que ser ministrada ao mundo inteiro. A palavra do Senhor tem que falada, tem que ser escrita, ouvida ao Brasil e ao mundo inteiro. Porque todas essas pessoas necessitam da palavra de Deus. E eu creio que eu e você não somos diferentes. Você não somos diferentes, nós temos que estar sempre ouvindo a lei do Senhor em nossos corações. Porque a palavra de Deus ela é falada, a palavra do Senhor ela é ministrada ao Brasil e ao mundo. Como diz aqui no Evangelho de Jeremias, capítulo 3, capítulo 36, versículo 11 e diante, fala até o 19. Ele vem relatando sobre cada pessoa, sobre cada vida daquele lugar, que estão sendo alcançados ouvindo a palavra de Deus. E eu creio que Jeremias, ele era um dos profetas maiores ali, um dos profetas que levou o evangelho em tanta caminhada, de tanto jeito difícil dele. Ele passou por tantas as coisas, perseguições, tantas coisas, tantas pessoas que não estavam dando crédito à palavra de Deus. E eu creio que nesse momento difícil de Jeremias, ele não se cansava de dizer a palavra do Senhor perante aquelas vidas. E eu creio que aquelas vidas elas foram alcançadas. Elas foram renovadas, fortalecidas através da palavra de Deus. E eu creio que Deus abençoava a estrutura de Jó, ou a estrutura de Jeremias, perante o evangelho. Porque tantas pessoas estavam sendo alcançadas, pessoas estavam sendo abençoadas através da palavra de Deus. E somente Jeremias estruturava a resposta, estruturava a estrutura de cada coração. Eu creio que cada dia Jeremias, ele era o homem que trazia na memória. E ele chamou Baruque para escrever no rolo. E para ele vier falar aquelas pessoas da Babilônia, de Israel, e tanta circunvizinhança. O evangelho do Senhor. Porque aquelas pessoas, elas iam ouvir somente uma palavra. E a palavra que trazia resposta. Palavra que trazia mudança naquele lugar.
O evangelho do Senhor é o que mudava a história, mudava decreto de pessoas. E através de Jeremias, através de mandar Baruque para aquelas pessoas estavam sendo alcançadas. Aquelas pessoas estavam sendo abençoadas através da palavra de Deus. E eu creio que o evangelho do Senhor estava alcançando aquelas vizinhanças, aquela região daquele lugar. O evangelho do Senhor estava abençoando, tocando em cada coração naqueles momentos, através da palavra de Deus. Através das palavras, através das missionariedades do Senhor naqueles corações, porque aquelas pessoas precisavam de algo diferente. Aquelas pessoas precisavam de algo novo, algo diferenciado, algo de mudança. E quem poderia mudar aquelas pessoas? A palavra de Deus. E através de Baruque, muitas pessoas começaram a voltar. Muitas pessoas começaram a sentir o evangelho do Senhor diferenciado. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Mesmo que para nós muitas vezes pareça que não há resposta, não há providência. Mas Deus está dizendo, hoje há renovo nesse lugar. Hoje há providência nesse lugar. E eu creio que Deus hoje está trazendo algo novo para cada vida aqui. Eu creio que através do evangelho, aquele povo vai ser abençoado, aquele povo vai ser fortalecido, vai ser concluição diante do céu, diante de cada coração. Porque Deus conhece história, Deus conhece família, Deus conhece você. E é por isso que Deus está dizendo aqui que o rolo foi lido para aquelas pessoas. O rolo foi lido. Hoje não é um rolo mais, mas hoje é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E ela é ministrada ao Brasil inteiro. Ela é falada para o mundo inteiro. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que fala. Em Mateus ou em Marcos 16 fala. É isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua e tua casa servirá ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?